francês Émile Durkheim nos fala, depois de um estudo da natureza humana, da psicologia humana no ambiente social, que o homem, devido aos seus condicionamentos, é o agente gerador do que ele chamou de fato social. O fato social é um condicionamento, segundo Durkheim, determinado por uma coletividade, determinado por uma tradição, por uma cultura. Alguns anos depois, ou séculos, surgiu um outro sociólogo romeno, naturalizado francês, Sérgio Moscovici, ou Moscovici. Ele desenvolveu a teoria do fato social de Durkheim e chamou essa teoria a teoria das representações sociais. Segundo Moscovici, as representações sociais significam o conceito que um grupo, que uma coletividade tem em torno de alguma coisa. As representações sociais seriam o resultado do fato social de Durkheim. Mais tarde, um outro sociólogo francês, denominado Jean-Claude Abric, determinou ou estudou as representações sociais de Moscovici, dizendo que todos nós e a sociedade têm diversas visões acerca de um comportamento. Quando se fala em velhinho de barba branca, roupa vermelha, logo pensamos Papai Noel. O que significa? É que há uma representação social no mundo ocidental acerca da figura natalina. Então, a representação social é o resultado de um pensamento coletivo que vem, evidentemente, de um pensamento, de uma cultura, de um hábito individual. Abric afirma que dentro da teoria das representações sociais existem dois aspectos. O ser humano tem dentro de si a sociedade, a coletividade, a comunidade tem ou guarda em seu seio dois tipos de pensamentos, que Abric denomina-os como o pensamento do núcleo central e o pensamento do sistema periférico. Por exemplo, se nós chegarmos e fizermos uma pesquisa a respeito do alimento sorvete, a maioria dos presentes dirá: eu gosto de sorvete. Esse é o núcleo central a respeito do alimento sorvete. Mas cada um de nós poderá ter a sua preferência. Alguns vão gostar de sorvete de chocolate, de coco, de morango, de cupuaçu, mas o núcleo central é gostar de sorvete. Então, para Abric, o que é mais fácil? Deixar de gostar de sorvete ou mudar de preferência de sabor? Evidente que é deixar de gostar daquele sabor e passar a adotar um outro sabor do alimento sorvete. Então, o núcleo central é mais difícil e os núcleos periféricos são mais fáceis de serem modificados. O Frei Inácio Laranhaga, no seu livro A Rosa e o Fogo, tem uma frase que ele diz: ninguém muda. Quando ele diz que ninguém muda,
ele está dizendo sobre a dificuldade de se modificar o núcleo central. Bem, nós sabemos que o núcleo central, no campo da psicologia, seria a nossa personalidade. Ou a personalidade individual, ou a personalidade de um grupo. Vejamos, de onde vem a personalidade? A personalidade surge do conjunto de hábitos que nós adotamos. O hábito advém das nossas ações. As ações surgem das nossas vontades nutridas. E as nossas vontades aparecem com o cultivo de pensamentos e de sentimentos focados. Portanto, pensamento e sentimento geram vontades. As vontades geram ações, atitudes. As ações geram hábitos. E os hábitos geram a personalidade. Então, o que é mais fácil? Modificar a personalidade ou modificar um pensamento? Ou modificar um sentimento? O que é mais fácil? Modificar a personalidade ou modificar uma ação, uma atitude isolada? O que é mais fácil? Modificar a personalidade de uma pessoa ou os seus hábitos? É evidente que a personalidade formada, ela é muito mais complexa, ela é muito mais difícil. E Jesus nos deu essa lição. No Evangelho, aparecem 3 momentos de ressurreições que Jesus teria operado, ou seja, a morte aparente. Por 3 momentos, Jesus teria curado aquele indivíduo que foi considerado morto. E o primeiro momento é quando ele estava em suas missões, em Cafarnaum, e lá Jairo pede-lhe para que ele pudesse visitar a sua filha que estava doente. Jairo foi o homem que construiu a sinagoga de Cafarnaum. Jesus, acompanhado de seus discípulos, foi até a casa de Jairo. Chegando lá, disseram-lhe: agora não adianta, porque a sua única filha, de cerca de 12 anos, estava morta. E ele disse: ela não morreu, ela dorme. Jesus então vai até o quarto da menina, se aproxima de forma carinhosa e diz num tom muito comovente, carinhoso: Talitá cumê, ou Talita cum, menina, acorda. A menina despertou, sentiu fome e Jesus estava ali operando a sua primeira ressurreição. E eles ficaram extremamente agradecidos. Vejamos que era a única filha de Jairo. Jesus foi até os aposentos da menina e ele disse num tom leve, num tom carinhoso: menina, acorda. E a menina acordou. Vejamos. Segundo momento, Jesus vai até uma cidade chamada Naim. Um cortejo fúnebre saía dos portões. Toda a cidade estava acompanhando aquela mulher, uma viúva que havia perdido pela morte o seu único filho, um rapaz. Não era um garoto, não era um homem formado, era um jovem. Jesus então se aproxima da mulher e pergunta por que ela estava chorando. Se o rapaz ainda
estava vivo. E ele diz em alta voz: rapaz, levanta e anda. No mesmo momento, o rapaz se levantou, para o espanto de todos. Era o único filho daquela viúva. Estavam a caminho do sepulcro. Segundo momento. No terceiro momento, Jesus é convidado a visitar o seu grande amigo Lázaro, irmão de Marta e de Maria, filhos de Simão da Judeia. Moravam em Betânia. Jesus, ao chegar na cidade, recebeu a comunicação de que Lázaro havia morrido e sepultado há 3 dias. Jesus sente a comoção, solicita que se leve até ele, ou que ele seja conduzido até o sepulcro. Toda a multidão o acompanhava. Jesus começa uma oração, estabelecida entre ele e o Pai, numa intimidade. Por esse momento, ou talvez nesse único momento, Jesus chama Deus de Paizinho. Paizinho, eu tenho que falar essas coisas para o Senhor, para que todos vejam. Eu sei que o Senhor já sabe, nós já conversamos, mas eu quero que todos vejam que o Senhor é que é o verdadeiro Deus, o verdadeiro Pai de amor de todos nós. Jesus então pediu para que se tirasse, removesse a pedra do sepulcro. Ele, com os poderes que possuía, poderia fazer com que a pedra se deslocasse, mas ele solicitou que a pedra fosse retirada. Lázaro estava lá no sepulcro, uma espécie de entrada, sendo protegida por uma pedra, quase com uma pedra de moinho, que era tirada dentro de um movimento circular. E Jesus, em alta voz, diz: Lázaro, vem para fora. Jesus não entrou para despertar Lázaro no sepulcro. Ele não entrou e disse: meu amigo, acorda. E nem ele disse: homem, levanta e anda. Ele diz: Lázaro, vem para fora. E Lázaro levantou-se, envolvido em faixas, para o espanto de todos. 3 momentos. Em um momento, Jesus foi suave. Lázaro foi o único filho de Simão, irmão de Marta e de Maria. Num dos diálogos que ele teve com Marta e Maria, ele disse a Marta: Marta, Marta, por que te preocupas com tantas coisas? Poucas coisas são necessárias, até uma só. Querendo dizer que para que o indivíduo pudesse ser perfeito, deveria ter uma vida concentrada, organizada. Então, no primeiro momento, quando ele desperta a menina frágil, ele diz: menina, acorda. Fazendo uma analogia com a teoria de Abrique, é o momento que devemos falar para os nossos pensamentos mais secretos, para os nossos sentimentos iniciais. Acordem para uma realidade superior. Acordem. Para que você não vá ao sepulcro, acorde. Jesus foi aos aposentos da menina. Jesus não visitou Lázaro quando ele estava doente em seu aposento. Jesus não visitou o rapaz, quando o filho da viúva da cidade de Naim, quando ele estava doente. Ele não foi à casa dos outros 2, foi à casa de Jairo visitar a menina. Então vamos comparar a menina com a nossa casa mental,
com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos. Primeiro momento. Segundo momento, a ação. A ação. O rapaz estava sendo conduzido ao sepulcro. A ação estava sendo executada. O sepultamento estava sendo feito. Não tinha ainda sido sepultado e não estava também na sua casa. Estava no meio. E o meio são os atos. E diante dos atos equivocados, o que devemos fazer? Levanta, toma a tua cruz e siga-me. Levanta, ou seja, não olhe para trás, não fique nesse estado. Levanta, rapaz. Então, diante das atitudes equivocadas, devemos recobrar o ânimo, levantar. Mas em um outro momento, o momento que agora Lázaro, ou seja, o paciente estava no sepulcro, já mal cheiroso, 3 dias. Jesus não entrou, não participou do féretro, não participou do sepultamento, já tinha sido sepultado. Significa os nossos maus hábitos, ou seja, os vícios, as viciações. Lázaro, vem para fora, porque eu não vou aí não. Se você não vier, eu não vou entrar no sepulcro não. Vem para fora. E falou com um tom alto, com energia, diante dos hábitos equivocados, que geram o núcleo central da personalidade. Ele é mais incisivo, ele é mais forte. Sai do sepulcro, sai do vício. Você tem que querer. Porque se você não quiser, ninguém pode fazer nada por você. Nem o próprio Cristo entrou no sepulcro. Lázaro teve que sair. Então, é o terceiro momento. Não é fácil sair do sepulcro. Não é fácil vencer uma personalidade sem caráter. Quando a personalidade é boa, tem caráter, ou seja, tem virtude. Quando a personalidade é formada por hábitos viciosos, significa ali não tem caráter. E é a nossa personalidade que forma o nosso destino. Somos senhores dos nossos destinos, formados por nossas personalidades, advindas dos hábitos, das ações, das vontades mais secretas, das vontades mais íntimas. Muitas vezes alguém fala assim: fulano é um criminoso. De uma hora para outra, essa pessoa matou. Não foi de uma hora para outra. Isso foi construído, isso foi alimentado. Esse ódio, essa revolta, esse ciúme, essa paixão sem controle foi organizada, foi alimentada. E aí, de uma hora para outra, entre aspas, o indivíduo pratica o delito. Então, temos que tomar muito cuidado. E por isso Jesus disse: vigiai e orai. Porque a vigilância, para começarmos a observar mais os nossos pensamentos, observar mais os nossos sentimentos, registrá-los, analisá-los, compará-los e depois decidirmos pelos bons pensamentos. Então, cultivando um bom pensamento, cultivando um bom sentimento, nós vamos cultivar boas vontades. Cultivando boas vontades, vamos semear ou vamos colher boas ações, boas atitudes. Semeando boas atitudes, vamos colher bons hábitos e vamos organizar uma ótima personalidade. Dessa forma, essa personalidade, sendo boa, vai formar um núcleo central poderoso que nada poderá abalar. Então tudo começa de um detalhe, tudo começa de um pensamento, tudo começa de um alimento de sentimentos ou de pensamentos
que vem muitas vezes do nosso subconsciente. O nosso subconsciente, ele é um elemento gerador de muitos pensamentos, de muitos sentimentos que habitam em nossa memória parcial, que habitam em nossos pensamentos conscienciais, ou seja, pensamentos que temos consciência. Porque o espírito pode gerar pensamentos inconscientes e pensamentos conscientes. Nesse exato momento, poderíamos estar acompanhando esse raciocínio por meio do pensamento consciente. E a nossa memória integral e o espírito imortal poderá estar também gerando pensamentos inconscientes. Então, precisamos trabalhar para organizar tanto os pensamentos conscientes quanto os pensamentos do subconsciente, inconscientes. Jesus, ao convidar os seus discípulos, a primeira providência que ele tomou, levou os discípulos para uma região distante da civilização, para que eles pudessem se limpar pela higiene da água. Querendo dizer que o ser humano deve buscar a pureza, deve buscar a higiene, não só física, mas a higiene mental, a higiene espiritual. O recolhimento profundo. É momento, senhores, de começarmos a acalmar nossas paixões, a serenar os ânimos, para que possamos, por meio do recolhimento, para que possamos, por meio do discernimento e da reflexão, gerarmos bons pensamentos, termos controle sobre eles. E como poderemos desenvolver isso? Cuidando do corpo e cuidando das necessidades do espírito. Buscando atender o corpo em suas necessidades e buscando atender o espírito em suas necessidades. Qual é a necessidade do corpo? A saúde física. E qual é a necessidade do espírito? A saúde moral. A saúde do bem-estar, a saúde da consciência, a saúde de uma paz consciencial. Por isso, precisamos organizar a nossa vida física e a nossa vida espiritual. Vivemos muitas vezes na periferia de nós mesmos. Buscamos o exterior e projetamos a nossa felicidade nas conquistas exteriores. Não pensamos que as verdadeiras vitórias são internas, advindas do recolhimento profundo da alma, que está sintonizada com Deus, por meio dos seus mensageiros. É preciso então silenciarmos o espírito, para que ele possa se ver, por meio da pureza da consciência. E o espírito tem sede de amor, e o espírito tem sede de perdão, e o espírito tem sede de felicidade, e o espírito tem sede de evolução. Mas precisamos dar a César o que é de César, cuidarmos do corpo e do espírito. Observamos, por exemplo, a forma como nós respiramos. Pensamos mal, temos as emoções descontroladas porque respiramos mal. Não utilizamos 25% das potencialidades dos nossos pulmões e por essa razão o nosso cérebro fica sem oxigênio, que poderia facilitar o desenvolvimento do neocórtex com novas sinapses. É preciso então aprendermos a respirar, aprendermos a mastigar os alimentos, aprendermos sobre a necessidade do líquido, essencialmente a água, a respeito da higiene, pelo menos diária, do banho, para que possamos cultivar uma certa harmonia, desenvolvermos a disciplina para evitarmos a gula, que nos leva a tantas enfermidades físicas e, por que não dizer, muitas vezes, enfermidades morais. Portanto, precisamos organizar a nossa saúde física
E precisamos também organizar a nossa saúde espiritual por meio do equilíbrio mental. Dentro dessa preocupação mental, o espírito precisa de nutrientes. Os nutrientes do espírito são bons pensamentos, adquiridos por meio de livros, de uma conversação salutar, de uma música que possa nos tocar as fibras mais sensíveis dos bons pensamentos, lembranças de alto nível educativo, de alto nível de sensibilidade superior. Buscarmos então coisas que possam fortalecer as nossas energias intelectuais e morais, para que o espírito permaneça em sintonia. Jesus buscou por muito tempo o recolhimento íntimo. Durante o dia, não raras vezes estava com a multidão, e à noite ele silenciava, à noite ele calava profundamente, para abrir sua mente à inspiração divina. Ele estava o tempo inteiro vigilante, à semelhança de um radar poderoso espiritual, em perfeita sintonia, em perfeito alinhamento com a vontade do Pai. Por isso precisamos desses pequenos exercícios. Fazemos uma coisa de cada vez, focarmos para darmos o melhor de nós nas mínimas coisas, ainda que seja varrer uma casa. Varrer a casa, limpar o ambiente, dando o melhor de si, fazendo o melhor que pode, cuidando bem da administração do nosso tempo, para que nós para que nós experimentemos as alegrias de fazer uma coisa bem feita. Aquilo que mais dá alegria ao ser humano é quando ele consegue criar, é quando ele consegue executar um trabalho que possa gerar nele a sensação do trabalho bem feito. É um treinamento para sentir o Criador. Então, vamos buscar esse recolhimento. Saiamos das nossas preocupações periféricas, a preocupação do personalismo, de ser acreditado, de ser creditado, de ser conhecido. O personalismo do ego, que nos fala a respeito das aparências, do ter, do possuir, do muito ter, da fama, do poder, de muito poder. São emoções, são sentimentos que nos colocam numa postura periférica de percepções. Precisamos do recolhimento, para que nessa sístole e diástole, após o recolhimento, o espírito possa se abrir para apresentar à coletividade o melhor de si, para que ele não entregue pérolas também àquelas mentes que Jesus disse: não dei o que é santo aos cães, não atirei o que é pérolas aos porcos. O que ele quis dizer? Não diga verdades para aqueles que ainda não estão preparados para ouvi-la, ou dê um tempo, ou seja, cuide bem para semear boa semente no tempo certo. Muitos de nós sofremos quando nós oferecemos conselhos, orientamos, e muitas vezes as pessoas não ouvem, porque não está ainda no tempo certo. O solo não está ainda devidamente preparado. Até mesmo nós não estamos tão preparados quanto nós imaginamos para superarmos determinados desafios. É preciso trabalharmos em nós mesmos nos 3 aspectos. Quando se fala em núcleo periférico e núcleo central, de baixo teor espiritual. Vamos dizer aos nossos pensamentos: acorda, acorda, desperte, saia dessa energia de ódio, de perseguição, de vingança, de desejo de infelicidade para o outro. Acorde, saia desse pesadelo, dessa morte, e depois levante, saia dessa depressão, saia desse momento em que você se sente abandonado, desacreditado. É preciso então buscarmos levantar aqueles que estão mais caídos do que nós. Abaixo de um abismo há sempre um abismo mais profundo. Vamos olhar para baixo,
quando nós tivermos também nossos abismos íntimos. E vamos levantar aqueles que estão mais caídos do que nós. É assim que se levanta. E vamos prosseguir, porque ninguém evolui a sós. É preciso então cuidarmos das nossas personalidades. Cuidarmos para inicialmente vencermos os núcleos periféricos das nossas viciações, para depois atingirmos o ponto vital do núcleo central das nossas vidas, que podem ser inúteis para a nossa evolução. Que tipo de núcleo central é esse? A ignorância. O grande mal não está no ego, no egoísmo. O egoísmo vem da ignorância, e por isso que Santo Agostinho disse: se o homem soubesse o quanto é bom fazer o bem, seria homem de bem por egoísmo. Fazemos mal porque não conhecemos a alegria de fazer o bem. Nós fazemos mal porque não sabemos a alegria de fazermos as coisas de forma bem feita. Então vamos simplificar a nossa vida. Vamos caminhar e ouvindo ainda aquela palavra de Jesus: Marta, Marta, por que te preocupas com tantas coisas? Simplifica a tua vida. Poucas coisas são necessárias, até uma só. Precisamos de muito pouco para sermos felizes. Precisamos de muito pouco para sermos verdadeiramente contentes, alegres. É o supérfluo que nos cansa. É o que não precisamos que nos faz corroer horas preciosíssimas que poderíamos dedicar a outros afazeres mais construtivos. Pensemos sempre que a todo instante a evolução diz: menina, menino, acorda. Rapaz, moça, levanta. Vem para fora. Muita paz. É com muita emoção que nós agradecemos o Emídio. É sempre um prazer tê-lo aqui na irradiação. E vamos nos preparar para a segunda parte do trabalho da noite de hoje. Vamos sentar comodamente. Vamos pensar naquilo que o Emídio falou. Vamos, neste momento, realmente deixar que os nossos mentores se aproximem de nós, possamos abrir os nossos corações para recebermos o passe que será ministrado. Vamos nos sentir envolvidos por essas vibrações de paz, de harmonia, e vamos meditar. Neste momento solene e sagrado, eu mergulho profundamente no oceano imenso da paz, da tranquilidade, da calma infinita. Nada mais vejo, nada mais ouço, nada mais sinto, nada mais penso, nada mais desejo. A harmonia cósmica permeia minha alma, minha mente, meu coração e meu corpo. Eu e o Pai somos um. A paz está em mim e eu estou na paz. Infinita plenitude da fonte divina. Aqui estou como teu canal vazio, água viva da fonte divina da vida, saúde e felicidade. Flui, flui silenciosamente, poderosamente, jubilosamente. Flui para dentro de mim, plenitude infinita de Deus. E neste momento nós vamos pedir que os nossos irmãos médiuns apliquem os passes.
Aprendamos com Pastorino em o livro Minutos de Sabedoria. Não procure colecionar tesouros apenas nesta terra, porque os ladrões podem roubá-lo e seu tesouro pode envelhecer. Além disso, não se esqueça de que, quando partir da terra, aqui deixará tudo, até seu próprio corpo. Então, por que ser avarento? Colecione os tesouros das boas obras, do bem que pratica em benefício do próximo, porque essas riquezas o acompanharão além túmulo.